estão aí no salão, né? Um abraço especial aos nossos irmãos queridos. Já vi o Cláudio aí, não sei se a Eva está presente, mas um abraço, então, a todos os irmãos, Renato, Cristiano, que Deus possa abençoar-nos, então, para que esse momento seja de muita luz. Meu amigo está aí, aqui no meu telefone não apareceu ainda o ao vivo não, tá? Mas eu vou seguindo aqui, você resolve por aí. Então vamos lá. Para começar a trabalhar o Centro Espírita Escola de Almas, eu vou conceituar o que é esse Centro Espírita. E eu fui no livreto da FEB, chamado Orientação ao Centro Espírita, e nesse material, logo na apresentação, eu trouxe 2 recortes importantes. Esse material ele é muito valioso, a gente pode acessar, ele tem outras finalidades, além de esclarecer o lado da doutrina espírita, da casa espírita, o lado formal, ele também tem um estudo de cunho moral. Mas diz assim a primeira parte do texto: compreendendo o Espiritismo, compreendendo o Centro Espírita como célula fundamental do movimento espírita. Então, observe, meus irmãos, a visão da FEB é de que o Centro Espírita é a célula fundamental do movimento espírita. Não haveria movimento se não houvessem centros espíritas, casas espíritas, grupos espíritas, núcleos espíritas, não importa qual o nome. Mas sem essas unidades não haveriam o movimento espírita. Então ele diz que esse centro espírita, esse movimento espírita e polo, sendo centro espírita, polo de esclarecimento, de consolo e esclarecimento aos irmãos de humanidade. Então designa o centro espírita na sua função de polo de esclarecimento e consolo. Na verdade, o consolo que vem pelo esclarecimento e, em especial, mostrando para a gente, trazendo noção clara de que nós somos espíritos imortais passando pelo mundo físico. O Alter colocou aqui, teve um probleminha na transmissão. Vamos seguindo por aqui. Mas completa então dizendo: reconhece-se a sua relevância, a do centro espírita. Deixa eu abrir esse novo link aqui, meus irmãos, rapidamente. Deixa eu copiar o link aqui. Copiar, me dá só um minutinho que eu vou colocá-la na minha linha do tempo, para a gente poder, quem estiver em casa querendo acompanhar, segue por aqui, não é? Esse imprevisto até acontece, fica tranquilo, está tudo sob controle. Vou publicar aqui de novo e vamos seguir então para cá agora vai dar certo. Então vamos lá, onde estamos aqui agora? Bom, vamos lá, deixa eu ver se vai aparecer. Tá aqui, agora tudo certo, meu amigo. Vamos lá então. Então seguindo para cá, então reconhece-se a sua relevância do centro espírita para a edificação do mundo novo, para a construção da paz e para a promoção do bem a partir da regeneração do ser e da compreensão da sua imortalidade. Então ele resume em 2 parágrafos, um parágrafo inteiro, em 2 slides, a função do centro espírita: consolar, esclarecer, contribuir para que o planeta se transforme num mundo melhor, onde haja paz. O segundo recorte, que também está na apresentação, diz assim: sua construção, a do centro espírita, de forma coletiva e fundamentada nas experiências do movimento espírita. Então, observe, o centro espírita, a unidade básica do movimento, emite informações, as federativas transformam isso em conhecimento e dividem esses conhecimentos com as instituições. Então, observe que não precisamos cometer os mesmos erros já cometidos, porque de alguma maneira fomos alertados pela experiência dos grupos, pela federativa, dos erros. Mas ela vai dizer, então contempla o centro espírita diferentes atividades pelo centro espírita. Quais são as atividades? Com o objetivo de subsidiar os dedicados colaboradores e fortalecer todas as ações que visam. Então ele vai dizer quais são as 3 ações pelas quais o centro espírita trabalha, para ajudar-nos, os trabalhadores, os colaboradores dedicados, a nos mantermos no projeto de maneira organizada, de maneira formatada, de maneira eficaz. Então ele vai dizer que o centro espírita então tem como ações, visa como ação ao estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita. Além disso, a união dos espíritas e o terceiro e último ponto, a unificação do movimento espírita. Os 3 propósitos da Casa Espírita. E aí eu me lembrei, meus irmãos, na pesquisa que elaboramos, eu ia comentar
no começo, acabei me esquecendo, que essa palestra ela nasceu por conta do aniversário do UNEIM, aqui de Vitória, Núcleo Espírita Irmão Maurício. A nossa irmã, as irmãs, os companheiros de lá, nos solicitaram esse tema e ele nasceu dessa proposta, uma palestra de aniversário, mas que também se adequa a qualquer outro momento. Mas vejam só, Espírito de Verdade, capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos, porque dirige-se a espíritas assim: espíritas, amai-vos. Eis aí o primeiro ensinamento. Então observem que era necessário, se fazer necessário, a gente amarmos-nos como espíritas uns aos outros. Talvez seja esse, meus irmãos, o único meio da gente diluir e encerrar com qualquer tipo de conflitos que ocorram entre nós. O Espírito de Verdade ele sabia que o Espiritismo cresceria, se tornaria um dia uma crença popular, expandiria-se pelo mundo inteiro, e ele sabia que com isso o número de acréscimos de membros seria constante e haveria entre nós desencontros que só poderão ser resolvidos se nós externarmos o amor uns pelos outros. Então vejo que nesse primeiro momento, Espíritas Amai-vos contempla os dois pontos que são ações que visam ao centro espírita: a união dos espíritas e a unificação do movimento, que será feita por meio do amor transformado em cordialidade, em respeito, em consideração, em compaixão, em tolerância. Mas no segundo momento, o Espírito de Verdade ainda vai acrescentar, e aqui é uma fala de Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 938, a questão complementar, a questão A, onde Kardec faz um comentário lá no finalzinho, onde ele vai dizer assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações com que os seus simpatizem. Por isso que nesse momento, mesmo virtual, a gente sente a energia, o carinho do Altair, o carinho dos companheiros. Quando o Cláudio sorriu ali na tela para mim, esse sentimento nós necessitamos dele. É muito bom ser amado e é melhor ainda a gente procurar amar. Então observe que o Centro Espírita, nos nossos relacionamentos, nos encontros que fazemos, presenciais ou virtuais ou híbridos como esse, a gente de algum modo interage e distribui sentimentos. Só que ainda, no mesmo capítulo 5, capítulo 6, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade vai dizer: espíritas instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Vejam que esse instruí-vos contempla aquela proposta de estudo e prática da doutrina espírita. Contempla o estudo da doutrina, querendo que com esse estudo, com esse entendimento, com esse novo conhecimento, com esse conhecimento sedimentado, nós possamos praticar a doutrina e difundi-la, expandir o coração dos homens. Daí, meus irmãos, nessa questão do estudo, o Centro Espírita se torna, ele veste-se como uma escola de almas, para que a gente possa ter um lugar para estudar a doutrina espírita através de um trabalho elaborado, com a participação de companheiros, através de estudo de livros, apostilas e dentre outros materiais, o que não nos isenta do trabalho pessoal de estudo individual. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, irmãos, na introdução do Livro dos Espíritos, item 6, Allan Kardec, e agora já desdobrando o tema da palestra, Centro Espírita, Escola de Almas, essa alma, Kardec vai dizer que é o espírito encarnado e que o corpo é apenas o seu envoltório. Se nós buscarmos no dicionário comum, vamos encontrar, e as religiões paralelas à nossa militam assim, vamos encontrar alma como sendo sinônimo de espírito. E é verdade. Kardec criou uma linguagem própria para o espiritismo. Então, para ele e para a gente, que é espírita, que segue a metodologia, você buscar, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, eles vão estar nessa linha. Eles, quando falam do espírito encarnado, eles referem-se à alma. Desencarnado refere a espíritos. Então, observe que a alma é o espírito encarnado. Então, eu trouxe aquelas 3 primeiras sequências do pensamento de Emmanuel, retiradas aqui da série Fonte Viva. A gente sabe, quem estuda um pouco mais Emmanuel ou vem estudando, começa a perceber que o benfeitor, ele trabalha a mesma informação
em várias lições diferentes, às vezes no mesmo livro ou em livros diferentes. E ele faz uma espécie de tapeçaria onde ele une ideias e complementa umas ideias às outras em textos independentes. Fizemos uma pesquisa e trouxemos 3. Vou dizê-los aqui. O primeiro, no Fonte Viva, lição 152, que tem como título Vem. Emmanuel diz assim: acompanhe comigo, meus irmãos, a progressão do pensamento do benfeitor Emmanuel. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingistes o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Então, a Terra, como sendo uma grande escola, uma escola que tem matérias e tem professores e instrutores para todos os alunos de todas as idades. Então, nós aqui nos incluímos como sendo alunos dessa grande escola chamada Terra. Também é uma oficina, também é um presídio, mas aqui na vertente escola. Observe que na progressão, esse aprendizado deveria estar atrelado a um incessante trabalho, uma extensão do trabalho. E aqui, é claro, o trabalho externo de divulgação da proposta espírita. Emmanuel diz isso numa outra lição do livro Estude Viva, lição 40, onde ele vai dizer que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a caridade de sua própria divulgação. A proposta de fazer online é fundamental. Está aqui com a gente o Edgar Cristo, nos acompanhando, à distância, provavelmente, mas esse material fica postado e outros poderão acessar ao longo dos próximos dias e dos próximos anos. Mas observe, então, que o trabalho primeiro, o trabalho secundário, não o primeiro, é a explanação do conhecimento espírita, como divulgação. Mas o primeiro mais importante é o trabalho dentro de nós mesmos, quando a gente entende o espiritismo e busca, por meio dele, investimentos em auto-melhoramento. Agora veja só, do segundo texto dos 3 de Emmanuel, são 5 ao todo, 2 no final. Na lição 139, que tem como título Na Obra de Salvação, Emmanuel vai dizer assim: a Terra é a nossa escola e a nossa oficina. Veja, meus irmãos, no primeiro texto do Fonte Viva 152, ele fala que a Terra é a escola. Mas agora ele progride para dizer que a Terra é a nossa escola e acrescenta, é a nossa oficina. Vai adiante. Observe, meus irmãos, a progressão do pensamento do benfeitor espiritual Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. A humanidade é a nossa família. Cada dia em ensejo bendito de aprender e auxiliar. Então, a escola é o planeta. Vamos adequar essa informação ao centro espírita. Mas olha só, por mais aflitiva que seja a tua situação, ampara sempre e estará agindo no abençoado serviço de salvação a que se nos chamou o Senhor. Então, observe que a tarefa, o trabalho continuado, a prática do bem, que formata a ideia de Allan Kardec, fora da caridade de uma salvação, é o meio pelo qual eu posso atuar melhor como aluno, na escola do mundo, na escola da terra, e como sendo a minha escola e também a minha oficina. Aí veio o terceiro texto. Todos me acompanham, meus irmãos? Tudo certo por aí? Vinha de Luz 57. Não te afastes. E Emmanuel diz assim: a superfície do mundo é indiscutível a grande escola dos espíritos encarnados. Então ele está se referindo a uma escola de almas que me pertence, que me educa e me propõe um trabalho interior de reformação, de reforma moral. Mas ele vai adiante. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Então observe que muitas vezes a infantilidade do espírito imortal, em trânsito do mundo físico, passando por provas e expiações, cria nele uma rebeldia. A rebeldia é essa que o faz fugir da lição. Todos nós passamos por provas. Todos nós enfrentamos dificuldades. E a visão espírita é dizer para a gente que essas dificuldades são meios de progresso e educação do espírito imortal matriculado na Terra, que é a escola das almas, que é a nossa escola das almas, que é a nossa oficina. Só queria destacar, meus irmãos, ninguém sabe sem aprender. Então, observem que, embora a Terra seja a escola, deverá haver unidades específicas de ensino para que o espírito em trânsito aprenda. Então, por isso, eu preciso estudar. Daí, meus irmãos,
há o imperativo do Espírito de Verdade, né? Espíritas, instruí-vos. Não é uma escolha, é uma ordenança, onde eu precisaria refletir no meu grau de orgulho, de vaidade, e ceder a uma sugestão, a uma proposta. Isso é um indício de humildade. Então entra em cena o Centro Espírita como sendo a escola das almas, mas a escola que ensina. E eu me lembrava de um episódio do livro de Atos dos Apóstolos, escrito a pedido de Paulo por Lucas, evangelista, capítulo 8, 26 a 39, vai contar aquela passagem de Filipe e o eunuco. Eu vou lê-la rapidamente e tirar dessa lição algumas informações importantes. O texto narra-nos assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Meus irmãos, eu achei interessante aqui a gente pensar nesse levantou-se e foi como sendo um exemplo de Filipe de obediência às sugestões e às inspirações vindas do alto. Será que nós temos sido esses que estão prontos a levantar e ir? Estamos prontos a abraçar o trabalho? Qual é o nosso nível pessoal de dedicação ao CELT, ao Centro Espírita Luz e Trabalho, essa casa que nos acolhe? Será que eu tenho me dedicado, eu tenho oferecido a minha força de trabalho para ajudar com que esse Centro Espírita, parte do movimento espírita, possa cumprir a sua missão de escola e de oficina? Será que eu tenho sido aquele que colabora para unir os corações dos cristãos espíritas e também unir o movimento? Será que eu tenho me dedicado aos estudos? Eu não lembro mais como é que está aí no presencial, depois desse retorno do CELT, mas eu me recordo que muitas vezes que fui aí, no domingo, chegava mais cedo, encontrava o estudo do ERJ em andamento, o ERJ e o EAD, haviam 2 turmas. Será que esse curso continua? Se continua, você está matriculado? Se não está matriculado, por que não está matriculado? Aproveite a ida da Casa Espírita, chegue mais cedo, encontre os companheiros queridos, troque energias de amor e aproveite para estudar a doutrina espírita. Então observe que de imediato Filipe se levantou e foi. O texto prossegue e a gente pergunta para reflexão pessoal: quantas vezes resistimos ao convite, ao trabalho, trazendo justificativas, desculpas convincentes, autoconvincentes, quando deveríamos, a exemplo daqueles trabalhadores do primeiro momento, trabalharmos, oferecer o que podemos fazer de melhor? Mas o texto vai seguir. Então, Filipe aqui, evangelista, né? O Filipe evangelista, não é o Filipe, discípulo de Jesus, não. É um outro Filipe esse. E eu tenho certeza que esse Filipe leu, com certeza, o Salmo 26, 126, versículo 6, que não promete ao trabalhador espírita da divulgação nenhum tipo de privilégio. Diz o texto dos Salmos de Davi: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes, a sua colheita. Mas está dito com clareza que passaremos por dificuldades, por choros, por dores, por esforços, por até mesmo meio que um sacrifício. Mas voltando para o texto de Filipe, o texto de Lucas, continua dizendo o texto: e eis que um homem, Filipe foi para a banda de Gaza, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Meus irmãos, coloca para mim aqui o asterisco, já resgato. Agora eu fico imaginando que Filipe, a gente vai entender isso através da doutrina espírita, ele vai sim até o eunuco, mas ele vai em desdobramento. Ele não poderia correr mais que uma charrete, que uma carroça, que um carro conduzido por animais. Mas vamos adiante.
e rogou a Filipe que ele entrasse, né, no carro e explicasse o que estava acontecendo. Se assentou lá para explicar. E diz assim, e o lugar da escritura que lia era: foi levado como ovelha para o matadouro. É Isaías 61, isso é Isaías 57, versículo 7. Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Depois que ele lia o texto, ele perguntou a Filipe. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Meus irmãos, nós temos que aproveitar a oportunidade, a dor, a perda de um ente querido, uma dificuldade qualquer, uma doença, para a partir dali anunciar Jesus ao coração dos homens. E o texto completa dizendo, indo eles caminhando, depois da pregação, depois que ele entendeu Jesus, ao chegar ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Era uma prática aderida dos pagãos pelos primeiros cristãos de fazer o batismo. Ainda hoje, muitos irmãos evangélicos continuam fazendo essa cerimônia que formaliza, então, a minha adesão àquela determinada cultura religiosa. E diz Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E desceram então, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, por isso que eu queria afirmar que ele está em desdobramento, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Aquela visita para ensinar Jesus foi fundamental para produzir júbilo, alegria no coração daquele eunuco que lia sem entender. Mas, irmãos, eu sei disso que eu coloquei lá atrás. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Por isso a escola espírita, por isso a escola de almas é fundamental. Por isso que a vertente escola da casa espírita, do centro espírita, deveria ser bem trabalhada. Como é que fazemos isso? Vamos lá, rapidamente, meus irmãos. O centro espírita, que é uma escola, e para ser escola, ela tem que ter 2 ingredientes básicos para funcionar. Primeiro é o que ensina. Então, observem, os voluntários, trabalhadores que tão somente visam oferecer gratuitamente as suas virtudes, os seus conhecimentos, as suas competências, fazem parte como primeiro ponto daquele que mantém uma escola, é o que ensina. Mas o segundo momento é aquele que aprende. Se não houver aquele que aprenda, não tem aquele que ensine. Vai ensinar para quem? Então a escola, ela é composta de um quadro daqueles que ensinam e um quadro daqueles que aprendem. Agora vamos avançar, meus irmãos. Esse que ensina, ele precisa estar preparado. E preparo é uma decisão, preparo é uma escolha. Então suponhamos que vamos dar hoje a aula do Oeste, ou vamos fazer uma palestra. Prepare-se, prepare-se. Releia os slides, pesquise o material, investigue de novo, relembre nomes, relembre datas, para que o trabalho seja melhor produzido e cause um impacto positivo de credibilidade. Se é uma aula do ERJ, leia a apostila, pelo menos umas 2 vezes. Se você usa o slide, leia de novo. Se você tem dúvida de algumas palavras, anote, veja o significado. Isso é preparado. Então, aquele que ensina tem que estar preparado, é compromisso. Aquele que ensina tem que estar entusiasmado. A palavra entusiasmo vem do grego, significa com Deus dentro. Então, meus irmãos, é o Espírito de Verdade, no capítulo de número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, se não for essa comunicação, é do capítulo 20, que ele vai dizer que bem-aventurados, felizes aqueles que forem encontrados trabalhando no campo do Senhor, sem outro móvel que não seja, sem outro interesse que não seja caridade. É o capítulo 20, sim, item de número 5. Capítulo 20, item 5 e item 6. Bom, os companheiros consultem aí para mim que eu estou sem o livro aqui na mão. Mas entusiasmados.
permitindo a fluência divina dentro de nós, a influência e a afluência para ensinar. E, por fim, tem que estar consciente das suas responsabilidades. É preciso educar e educar bem, ensinar e ensinar bem. Me lembrei de Jesus, uma fala que o Rabi nos apresentou lá em João 13:13, onde ele vai declarar: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. A função do Cristo, os principais motivos da vinda do Rabi ao nosso planeta, de dois mais importantes. O primeiro deles foi deixar-nos um evangelho, foi nos ensinar o caminho. E o segundo foi provar a imortalidade da alma. Então eu preciso, nesse nível de consciência, pensar em responsabilidade, porque como sendo aquele que ensina, eu preciso ensinar Jesus. Então aquele que ensina é quem? É o palestrante. Também é o palestrante. Aquele que ensina é o monitor, é o professor do estudo do livro. Aquele que ensina é o evangelizador infantil de jovens. Dentre todos, todos nós podemos ensinar, meus irmãos. Todos nós podemos levar adiante a informação que recebemos, checamos, conferimos, aderimos e dividimos. Todos nós. Então, no primeiro momento, a gente fala do que ensina. Mas e o que aprende? Ele também tem que ter características. Vou trazer 4. A primeira delas, ele tem que estar empenhado. Então, ele sabe que a aula do Oeste é o capítulo X, Y, o monitor lhe disse, ele tem que ter a apostila, ou acessar a apostila no site da FEB e ler o material. Ele tem que ir para a aula com no mínimo, a leitura do material. Se puder estudar, melhor ainda. Ele tem que estar empenhado. Isso é um característico do empenhado. Mas ele tem que ser dedicado. É a dedicação que leva ele a ser frequente, ele não faltar às aulas, a não ser por motivos realmente graves. Essa dedicação é que leva com que ele desdobre o ensino e aprofunde. Mas ele tem que estar motivado também. Essa motivação é uma espécie de entusiasmo. Eu tenho que estar motivado com a matéria, eu quero aprender. A grande motivação é o desejo sincero de aprender. E, por fim, ele tem que ter comprometimento. Comprometimento com a casa, com o centro espírita, comprometimento com a doutrina espírita, comprometimento com Jesus e comprometimento consigo próprio, com o seu projeto pessoal de avanço moral e de conquista de virtudes. Mesmo se a gente pegar e lembrar da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, de novo eu errei. Introdução do Livro dos Espíritos, item 8 agora. Kardec vai falar de como deveríamos estudar o Espiritismo, e ele vai dizer: imprimir aos estudos. Então, observe a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Quando eu penso nesse recolhimento, eu imagino assim: escolhe um lugar lá nos fundos do quintal, mais silencioso, você possa guardar ali os seus livros, ter uma jarra com água, uma cadeira mais confortável, uma poltrona, uma almofada. Faz um cantinho para você dedicar pelo menos meia hora por dia aos estudos. Mas eu não tenho esse cantinho. Então vá para dentro da própria casa, em algum lugar qualquer, mas tenha um local de recolhimento para você estudar com continuidade e regularidade, fundamentais para o aprendizado espírita. Então, se você pegar aquele que ensina as caracteres dele, somar aos que aprendem, você vai ver que comprometimento tem que estar no que ensina, no que aprende. Comprometimento, preparação também tem que estar naquele que ensina e no que aprende. O que aprende e que ensina tem que ter motivação. Eles têm que ter entusiasmo. Eles precisam ter dedicação. E vejam só, o que aprende e que ensina tem que estar consciente da responsabilidade. Ele tem que ter empenho. Observe que se aquele que ensina e que aprende trabalha com essas virtudes, eles conseguem multiplicar o ensino e multiplicar o aprendizado. Porque todos nós precisamos aprender. Meus irmãos, esqueçam a ideia, combatam a ideia, a falsa ideia, alimentada pelo orgulho, de que já sabemos tudo. Não é verdade. Sabemos muito pouco ainda, mas já sabemos algo que nos permite ensinar. É uma fala adaptada
de um ditado português que diz que ninguém é tão pobre que ninguém possa ajudar, que nada possa dar. E ninguém é tão rico que nada precise. Adaptado para o estudo. Ninguém é tão inculto que nada possa ensinar e ninguém é tão sábio que nada precisa aprender. A humildade de reconhecer que somos todos nós, primeiro, alunos na escola da terra, na nossa escola da terra, que também é oficina, e procurando compreender o que os outros têm a dizer, filtrar, é claro, verificar, é claro, diante da base doutrinária, mas aderir à informação que transforma nossos corações. Paulo de Tarso, me parece que escrevendo aos Coríntios, ele dizia que é preciso examinar tudo, mas reter tão somente aquilo que for bom. Então está aí, o Centro Espírita, uma escola de almas. Eu trouxe outras duas passagens de Emmanuel, já havia citados aqui, para a gente começar a fazer um entendimento progressivo. A primeira mensagem é do Vinha de Luz 155, tem como título Tranquilidade. E na segunda, Emmanuel trabalha no Caminho, Verdade e Vida, lição de número 54, A Videira. Na primeira, Emmanuel vai dizer assim: a Terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. Estou com 60 anos, vou fazer agora no final desse ano, mas eu me recordo do meu período escolar. Eu me recordo da Escola Técnica Federal de Campos, perguntando aos companheiros, meio que preocupado com a prova de Química. Meus irmãos, a vida é uma escola onde nós todos passamos por provas, obstáculos, sofrimentos, que tem como finalidade educar o espírito, orientá-lo, trazer para ele nova forma de pensar, de rever conceitos. Então ele está dizendo que a Terra é a escola de trabalho incessante. Qual é o trabalho? O do aprendizado, o do conhecimento, de transformar o conhecimento em ações. O Tiago, o apóstolo de Jesus que ficou em Jerusalém, escrevendo uma carta para a igreja de Jerusalém, Tiago menor, provavelmente, Tiago escreve no capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não sejais somente ouvintes. Primeiro eu tenho que ser ouvinte, primeiro eu tenho que aprender, mas o desafio do aprendizado, me tornar um intelectual espírita, conhecer tudo de Kardec, sem aplicar a vida, não funcionou. É preciso tornarmos-nos praticantes da palavra. Mas o texto completa dizendo assim: é indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem para ajustá-la à missão que foi chamada a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Então observe que a escola da alma, a escola das almas, a Terra, nos convida a repensar a posição de sermos pacíficos. A vida Galileia foi enfático. Quando abriria o Sermão da Montanha, ele vai dizer: felizes os pacificadores. Ele atrela ser pacificador à felicidade. Mas ele entende também, e agora Emmanuel completa, dizendo que é preciso que eu trabalhe essa paz em mim. Eu tenho que renovar a concepção da paz. E é a paz que une, é a paz que aplaca os ânimos, é a paz que cria concórdia, união. E aí a gente começa a desenvolver o amor e cumprir com a proposta do Centro Espírita, que é de união do movimento e dos espíritas. Meus irmãos, não podemos nos permitir, de modo algum, dividirmos-nos por causa alguma. Por causa alguma. É preciso que eu entenda que eu preciso ser paz. É Paulo de Tarso escrevendo, me parece que é aos Hebreus, ou é aos Romanos, capítulo 12, Romanos 12, diz assim: e quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A busca pelo aprimoramento moral, a busca pela construção da paz, passa pelos bancos da casa espírita, onde eu escuto uma palestra, onde eu sou convidado a repensar valores, quando eu sento numa aula do ERJ e pergunto. Esses são pontos fundamentais para que eu possa despertar os meus potenciais e que eu possa desenvolver as virtudes pelas quais estamos encarnados aqui. Só que Emmanuel vai prosseguir dizendo: conservar a paz em Cristo
não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos, veja, queridos, nas obrigações de cada dia. Então, transformar o trabalho secular, o trabalho diário, o trabalho na farmácia, o trabalho na padaria, o trabalho no supermercado, o meu trabalho, transformar o meu trabalho em ações de paz, em bênçãos que eu entendo que pode ser ali o local onde eu vou desempenhar o meu melhor papel de espírita. Também posso ser e conservar a paz na casa espírita, é verdade. Sim, é um tesouro, meus irmãos. A pergunta é, quando eu chego no meu trabalho, quais são os comentários que as pessoas veem em mim? Alguém que fomenta a discórdia ou já veem aquele que procuram tranquilizar, criar união, criar esse encontro fraterno de corações? Pois bem, Caminho, Verdade e Vida 54, a videira, diz assim o benfeitor espiritual: útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. Meus irmãos, acompanham comigo as 5 sequências. Primeiro, ele diz que a Terra é a escola. Segundo, ele diz que é a minha escola e a escola oficina. Depois, ele atrela na terceira a ideia de que é preciso aprender. Então, estou na escola e posso estar na escola e não aprender. Agora, ele vai dizer, nas 2 últimas passagens, de que a escola, de que nós estamos matriculados, é também uma escola de trabalho. Então, vejam, oficina seria sinônimo de escola de trabalho? Mais ou menos. Escola de trabalho é quando você aprende a teoria e a oficina é quando você põe em prática. Escola de trabalho é a vida, esse momento, onde nós somos convidados a repensar nós mesmos. Não viemos aqui por acaso, não viemos aqui a passeio, nós viemos aqui, de alguma maneira, está aqui, ó, o Altair colocou aqui para a gente, o ERJ e o EAD continuam às 18 horas dos domingos. Para você que está participando pela internet, que está aí no salão, matricula, vai, faz isso, matricula. Dá tempo ainda, pega as últimas aulas, ano que vem começa um novo curso, mas começa logo a estudar. Mas voltando para o texto, meus irmãos, então ele está dizendo que é uma escola de trabalho. Eu aprendo a trabalhar na escola. Então, o trabalhador espírita, ele é construído, ele é forjado no trabalho. Eu não preciso aprender para começar a trabalhar. Eu tenho que ter uma noção para começar a trabalhar em algumas áreas da casa espírita. É claro que outras são mais complexas, por exemplo, a mediunidade, né? Eu tenho que ter um curso de 2 anos, um treinamento para participar dessa tarefa que é tão relevante. Mas em outras tantas funções eu posso me oferecer agora. Por exemplo, ser aplicador de passe, eu posso, por exemplo, ajudar no trabalho da multimídia, do som. Tem uma equipe aí nos bastidores para que essa palestra possa ficar gravada no YouTube e que outros possam ver. Você pode fazer o trabalho, por exemplo, de enviar o link dessa palestra para um amigo que não veio hoje, por exemplo. Isso é trabalho também. Mas voltemos lá. E todos nós, diz Emmanuel, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes necessitados de aprimoramento e iluminação. Eu penso que a grande barreira que nos impede de avançar no conhecimento é a ideia de que já sabemos. Meus irmãos, todos nós somos aprendizes. Todos nós precisamos matricular na escola das almas. Todos nós. Eu queria começar a concluir com 3 perguntas. Que você possa levar as perguntas. Mas, eu não estou com papel para anotar. Visita depois lá o YouTube. Vai lá dar o seu joinha. Vai lá, curte o canal. Vai lá, se inscreve no canal. Mas aqui, guarde a pergunta, copie de lá depois. Primeira pergunta, meus irmãos. Estamos dispostos a sermos alunos compenetrados do grande educandário da vida, deixando de lado as reclamações e aceitando as provas como necessárias e com resignação? Que pergunta, hein? Meus irmãos, será que eu tenho reclamado ainda muito da vida? Será que eu não entendi que tudo que nós vivenciamos hoje são frutos da escolha do ontem? Será que eu não entendi ainda que dentro da lei de causa e efeito não há injustiçados? Não. Deus nos dá as provas exatamente aquelas mais necessárias. Tem uma passagem de Santo Agostinho
eu costumo dizer que, para mim, é uma das passagens mais consoladoras, se não a mais consoladora do Pentateuco kardeciano, capítulo 14, item 9, quando diz que Deus não dá provas superiores às forças daquele que a pede. Deus só dá as provas que podem ser cumpridas. Então, a reclamação, a lamúria, que muitas vezes migra para uma blasfêmia, para reclamar com Deus, essa não aceitação, essa rebeldia, tem que ser vencida. Porque a prova vai desenvolver na gente, é o objetivo dela, nos trazer resignação. Resignação é do coração. É aceitar essa realidade devedora e procurarmos, de maneira sábia, tirar proveito das dificuldades. Será que eu estou disposto a ser esse aluno compenetrado? Bom, segunda pergunta, meus irmãos. Compreendemos que por meio de nossa participação ativa na casa espírita ou no centro espírita, ampliamos nossa consciência espiritual e que o que é fator determinante para o progresso? Ampliar a consciência espiritual, tomar consciência que somos espíritos imortais, passando pelo mundo físico, para que, por meio da matéria, nós possamos desenvolver sentimentos. Então, o grande laboratório de aprendizado do amor é a vida, é a escola, é a terra, somos nós, é o corpo material, são os relacionamentos. É nesses relacionamentos que a gente descobre que é arrogante, que é inflexível, que é irritadiço, que é impaciente. E aí eu começo a trabalhar para combater amorosamente essas dificuldades. Mas também é nos relacionamentos que eu descubro que eu tenho um lado amoroso, que eu sou fraterno, que eu sou afetivo, que eu sou dedicado, que eu sou responsável. E essa descoberta me levaria a trabalhar e intensificar essas virtudes já construídas. É uma escola, meus irmãos, uma grande escola, onde tiramos boas notas em algumas matérias e notas ruins em algumas outras. E essas ruins nos convidam à recuperação. Sim, a recuperação pode ser, deveria ser, se formos mais atentos nessa própria encarnação, mas se não conseguirmos aqui, por limitações reais, façamos numa outra vida. Mas quem sabe a gente não sai daqui decididos a fazer, por exemplo, uma faxina nas minhas redes sociais. E a faxina seria baseada na seguinte questão: isso ofende? Isso magoa? Deleta, meu irmão, deleta, não tem problema não. Deixa o outro pensar o que quiser. Coloca lá mensagens da Joana, de Emmanuel, motivadoras. Tira o que não for bom, o que for agressivo, o que não for amoroso. E terceira e última questão é, por fim, entendo que Deus, Pai amoroso e misericordioso, vela por mim e tão somente me concede as experiências pelas quais preciso passar, sem revoltas ou rebeldia. Será que eu entendo, meus irmãos? Será que eu consigo hoje, ainda hoje, daqui a pouco ou agora, agradecer a dificuldade? Vou te dar aí alguns poucos segundos, o tempo não me permite. Mas qual é o seu pior problema hoje? O seu problema mais grave? Quer resolvê-lo agora? Quer o caminho da resolução? Mateus 6,33, Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar primeiro o reino de Deus. Priorize a prece, priorize os valores morais, priorize compreender o ensinamento trazido pela dor, pela dificuldade. Mas vejam bem, buscar também a justiça de Deus, que vai tirar dos nossos ombros o fardo autoconstruído de injustiçados, de vítimas, de que não merecíamos. Não. Pelo contrário, compreenderemos que Deus, Pai amoroso, sabe cuidar bem de seus filhos e concede experiências para que eu possa passar por elas e conquistar o avanço moral. Meus irmãos, e o detalhe: sem revolta e sem rebeldia. Como é que eu venço isso? Como é que eu construo isso? Faça uma lista dos seus problemas e agradeça. Você pensou no seu problema mais grave aí? É financeiro? É a necessidade de uma companheira, de um companheiro? É uma doença familiar?
uma doença em você mesmo. Qual a dificuldade maior, meus irmãos? Agradece. Comece a agradecer. A gratidão, o agradecimento, produz eflúvios de gratidão que estão linkados ao amor. Quando eu agradeço, em qualquer condição, eu estou, acima de tudo, transformando o meu coração num coração amoroso e grato. É quando Cristo, para terminar, o doutor da lei o inquire lá no Mateus 22, sobre qual seria o maior mandamento da lei, e ele resume a Torá em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Ele estabelecia o auto-amor como base. Ele constituía o amor pessoal como base que vai me ajudar a amar o outro. Mas ele dizia amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus na dificuldade, na fartura, amar a Deus na escassez, amar a Deus na saúde, na doença, amar a Deus independente de qualquer situação externa e compreender, através de uma lógica racional espírita, que nós não estamos aqui por acaso e nem conhecemos o Espiritismo por acaso. Nós viemos aqui que estávamos habilitados a estar diante de uma doutrina extremamente desafiadora, que explica-nos racionalmente as razões da dificuldade, mas ao mesmo tempo nos convoca a aceitá-las e tirar proveitos dela. Para terminar, vou colocar aí a plaquinha, dizendo que as matrículas estão abertas. Façam filas, inscrevam-se, porque a Casa Espírita, o Centro Espírita, Escola de Almas está de braços abertos, e que bom que o CELT está aí firme e forte, mantendo as aulas do EST e do EAD, nos domingos, 18 horas, e convidando você a deixar, a exemplo de Felipe, e se prontificar imediatamente a levantar-se e ir. Então, que Deus possa nos abençoar. Vou agradecer mais uma vez o convite da casa e vou devolver a palavra ao Altair. Ele falou que leva uns 30 segundos, né? Então, vocês vão ficar me vendo aí na tela, né? Desejando a todos muita paz, muita luz, uma semana de muito amor e de conquistas no espírito mortal. Altair, com você. Vou aguardar aqui os 30 segundos.